E estou tentando imaginar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. O que aconteceu com Juscelino, o que aconteceu com Jango, o que aconteceu com Getúlio, o que tentaram fazer acontecer comigo em 2005 e o que estão tentando fazer acontecer agora. Eu lembro, eu tinha 18 anos de idade, João Pedro, em março de 1964. Eu só fiz 19 em outubro de 64. E eu lembro que eu cheguei numa fábrica que eu trabalhava, Metalúrgica Independência, a empresa que eu cortei esse dedo. Moleque, trabalhando das 2 às 10. A gente não tinha horário para jantar. Era horário corrido. O peão sabe o que eu estou falando. Era meia hora só. Era meia hora para comer, comia e ia rotar na máquina. Não tinha tempo. E eu via as pessoas mais velhas dizerem para mim, graças a Deus, os militares chegaram ao poder porque acabou com o comunismo nesse país. Graças a Deus derrubaram o João Goulart. Era assim que as pessoas mais velhas, conservadoras, falavam. E o tempo foi passando, João Pedro, e eu via cartazes, sabe, chamando vários companheiros meus hoje de terroristas, de comunistas, e eu acreditava, João Pedro. Eu acreditava que aqueles companheiros jovens que estavam com a cara toda feia num cartaz eram realmente terroristas, que queriam acabar com o Brasil, que queriam derrotar o Brasil. Eu só fui começar a ter consciência em 1969, quando eu entrei no sindicato. Pelas mãos do meu irmão Frechico, que já era do Partido Comunista, mas era clandestino. Não apenas o partido, mas ele também. Ele não dizia para a família que ele era do Partido Comunista. E eu fui, então, aprender muitas coisas. E eu fui vendo o tempo passar, fiquei dirigente sindical, fiquei uma figura, sabe, razoavelmente importante, criamos um partido, virei presidente da República, estou aqui agora. E eu estou percebendo que eles continuam fazendo hoje o mesmo que sempre fizeram a vida inteira. Ou seja, a ideia básica é criminalizar antes. A ideia básica é tornar você bandido antes de você ser investigado e você ser julgado. Você vai ter que ser criminalizado pela imprensa. Porque quando você for criminalizado pela imprensa, pela sentença. Começa o processo pela sentença. Veja, o problema sério é que se eu conto uma inverdade, muitas vezes, ela vira verdade no inconsciente de milhões e milhões de pessoas. No caso da Petrobras, ou seja, parte do pressuposto de que o objetivo é punir a Petrobras e criminalizar a política. Presta atenção. Toda vez que na história da humanidade se tentou criminalizar a política, o resultado foi sempre pior. Na Itália, depois da famosa Operação Mãos Limpas, em que 1.800 pessoas foram presas, em que 14 pessoas se suicidaram, em que vários partidos acabaram, o resultado foi Berlusconi. E nós estamos vendo no Brasil a criminalização da ascensão social de uma parte da sociedade brasileira. Na campanha política, era ofensivo as pessoas receberem o Bolsa Família. Na campanha política, era ofensivo uma pessoa ser do ProUni. Na campanha política, os pobres ganharam um aumento de salário, já era ofensivo. A elite não se conformava com a ascensão social que aconteceu nesses países. Os pobres não subiram 2 degraus, subiram apenas 1 degrau. Apenas 1 degrau. As pessoas não passaram a comer o que era dos outros.
As pessoas estavam comendo apenas o que era necessário. Isso já incomodava. As pessoas mais pobres começaram a frequentar as praças mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a frequentar as praias mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a andar de avião neste país, a sentar na cadeira deles. As pessoas mais pobres começaram a comprar carro. Eu sou o presidente que tenho orgulho. Tenho orgulho de, em 2002, ter feito a minha campanha defendendo a Petrobras e defendendo a indústria naval brasileira e o conteúdo nacional. Vocês sabem que houve uma briga. Se alguém tem que ter vergonha, não são vocês, petroleiros. Eu, se fosse petroleiro aqui no Rio de Janeiro, eu passava a passear de domingo com essa roupa amarela que vocês têm. Eu passava a passear. Porque eu vivi o momento de ouro dessa empresa. Eu vivi o começo do Comperj. Eu vivi o começo da recuperação da indústria naval, que tinha muitos metalúrgicos vendendo cerveja numa caixinha de isopor e que hoje voltaram a ser metalúrgico outra vez. Eu tenho orgulho de ver essa empresa ter voltado a construir plataforma com 65% de conteúdo nacional. Eles diziam que nós não tínhamos condições. Eu lembro de uma briga que eu tive com meu amigo Gabriele, presidente da Petrobras, quando ele dizia, mas presidente, mas fica não sei quantos milhões mais barato comprado lá fora. Eu falei, é verdade, Gabriele, fica 100 milhões mais barato, mas os 100 milhões que fica mais barato, a gente vai gerar salário, vai gerar renda, vai gerar imposto e a gente vai gerar conhecimento. Agora, companheiros, qual é a vergonha que a gente pode ter se numa família de 86 mil trabalhadores, alguém fez um erro? Alguém fez uma caca? O que é que acontece na tua família quando alguém faz uma caca? O que acontece na família da gente? O que é que a gente faz? A gente faz a demonstração, a gente faz o castigo necessário. O que a gente não pode é jogar a Petrobras fora por causa de meia dúzia de pessoas ou de 50 pessoas. Isso é que está em jogo, meus companheiros. Isso é que está em jogo. A nossa querida companheira Dilma Rousseff, e eu tenho certeza que, se eu conheço a cabeça dela, está pensando isso, a Dilma tem que deixar o negócio da Petrobras para a Petrobras. O negócio da corrupção para o ministro da Justiça, ou para a Polícia Federal, ou para a Justiça. A Dilma, ela tem que levantar a cabeça e dizer, eu ganhei as eleições e eu vou cuidar do meu país. Eu vou cuidar do meu país. É isso que a Dilma tem que fazer. A Dilma não pode e não deve ficar dando trela, porque senão a gente fica paralisado. Em junho de 2004, se não falha a memória, 2005, eu tomei a decisão quando eles começaram a me atacar. Eu falei, querem me vencer? Vamos para a rua. E fui para Garanhuns lançar o primeiro plano safra junto com os trabalhadores rurais da agricultura familiar. Então, gente, nós ganhamos as eleições e parece que estamos com vergonha de ter ganho. Eles perderam e estão todos pomposos por aí. Olha, que história que é essa? Qual é a regra da democracia? Qual é a regra da modernidade política? Ah, querem mudar as coisas? Vamos mudar. Vamos fazer reforma política. Vamos transformar financiamento privado em crime inafiançável. Vamos fazer para valer. E aí, companheiros e companheiras, eu acho que nós temos que dizer, porque eles estão desaforados, viu, Wagner? Antigamente, era nós que parecíamos desaforados. Antigamente, qualquer coisinha, a gente estava na rua. Né? Então, ao invés de a gente ficar reclamando, Wagner, nós temos que pensar o seguinte, se fosse eles, o que a gente estava falando?
Então, eu queria dizer o seguinte, ao invés de ficar chorando, vamos defender o que é nosso. Vamos defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender o Brasil é defender os trabalhadores brasileiros. Defender os trabalhadores é defender a democracia. E defender a democracia é a gente defender a continuidade do processo de revolução social que aconteceu neste país nesses últimos anos. Não é só os partidos de esquerda, não. Não é só a UNE ou os estudantes, não. É a sociedade democrática desse país, que é muito grande, Zé. É muito grande. Então, eu acho, queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que nós estamos começando uma luta. Essa luta vai demorar. Ela não é... Eu vi hoje um editorial de um jornal dizendo que o movimento sindical está defendendo a corrupção. Eu vi. Porque é o seguinte, o que eles querem é o seguinte, não precisa mais de justiça. Se a imprensa falou, está falado. Né? É isso. Eu às vezes fico constrangido de falar mal da imprensa, porque ela é muito condescendente comigo. A imprensa gosta de mim, ela fala bem de mim, ela me elogia. Eu quero dizer para a imprensa que eu cheguei à presidência 2 vezes sem ela. Sem ela. Não. E acho que a imprensa só tem um papel. Não é ser pró-Lula ou anti-Lula, pró-Dilma ou anti-Dilma, pró-CUT ou anti-CUT. O papel da imprensa é apenas o papel de informar. Informar corretamente o eleitor, o telespectador ou o ouvinte. Pois bem, companheiros, eu nem quero saber se ela é tucana, se ela não é tucana. Eu quero saber o seguinte, que eu tenho que dizer para eles que o povo já consegue fazer análises sem precisar ouvir os formadores de opinião pública deles. Estão precisando ir para a rua, sabe? Defender a nossa Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Companheiros e companheiras, para terminar, Giovanda, eu deveria ter te citado logo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Olha, eu já passei por muitas coisas nesse país. Muitos de vocês passaram junto comigo. Já recebi muitas ofensas e muitos ataques. Nada disso me abala. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu sou filho de uma mulher analfabeta. Ela nasceu e morreu sem saber fazer um ó com copo. Sou filho de um pai analfabeto. O mais importante legado que a minha mãe deixou foi o direito de eu andar de cabeça erguida. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Ninguém. Honestidade não é mérito, é obrigação. Então, eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês. Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser.